a sua parte, um papel muito compatível com o que eram as expectativas no começo do ano. Amor, não me abandona, mas a sorte, maledeta! Essa foi embora! Essa pegada aí. Ai, gente! E agora? Ai, ai, ai! Mas já! Mas já! Assisti a muitos jogos e posso dizer para vocês que o Flamengo, sim, é um dos favoritos, se não o maior favorito para ganhar o título do Campeonato Brasileiro. É isso aí, nação do nosso Mengão. Já temos aí os próximos adversários do Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores e também da Copa do Brasil. E aí, o que vocês acharam sobre isso? Vamos ver aqui tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos ver mais informações do Mengão aqui. Então aproveite, se você já é flamenguista de coração, já se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer, dar aquela força. E sem mais enrolação, lembrando, créditos ali na descrição para ESPN Brasil, Vene Casagrande e Jogo Aberto. E vamos direto ao vídeo. Hoje foi um dia de sorte e azar, sorte e sorte e azar, né? Porque teve gente que tem o que reclamar nos dois sorteios. Mas vamos lá. Sorte e falta de sorte. Exato. Primeiro, vou jogar geral pra você. O que te chama mais atenção na Libertadores, nas oitavas de final? É o confronto brasileiro, Flamengo e Inter, começando pelas oitavas, depois a gente até avança um pouquinho. Assim, para o nosso olhar doméstico, né, de uma competição internacional que tem tantas forças de países diferentes, mas o Brasil e a Argentina naturalmente dominam, pelo menos, né, a parte teórica. O que mais chama a atenção no sorteio, né, a obra do sorteio que já era esperado, restava saber quem contra quem, porque a probabilidade era muito grande de haver um choque de brasileiros desse perfil. E esse confronto Internacional e Flamengo é do mais alto perfil. Ele pode ser decisivo para um lado da chave. Eu sei que você vai perguntar isso mais à frente, mas a minha impressão, já adiantando a nossa conversa aqui, é que o caminho adiante de todos os clubes brasileiros que nas oitavas parece ser o menos trabalhoso é o do Fortaleza. O Fortaleza vai encontrar Flamengo e Inter só lá na frente, 2 rodadas depois. Mas, é claro, o Fortaleza não vive o seu melhor momento. É claro também que os jogos vão acontecer daqui a um tempo. Haverá um período para o Vojvoda tentar arrumar seu time. Mas tem muita coisa para acontecer e muita coisa interessante. Mas de cara, assim, esse jogo Flamengo e Internacional é uma coisa muito grande que a gente deve prestar atenção. No ano passado teve Botafogo e Palmeiras. A gente está acostumado a esse tipo de coisa por causa justamente da capacidade e também do certo nível de domínio dos clubes brasileiros na Libertadores, principalmente nos últimos anos. Essa coisa de pensar o caminho de cada um, eu vou até explorar um pouco mais à frente, mas eu queria pegar esse gancho para Flamengo e Inter. É um confronto daqueles... O Flamengo, ao cair no pote 2, podia pegar vários times bons. Certamente olha o Inter e fala, caramba, não é fácil. E o Inter no pote 1 falava que peguei quem ninguém queria pegar. Mas é aquela coisa que quem sair dessas oitavas é o melhor do lado direito. Assim, tudo bem, o Racing tá jogando muito bem, tem Fortaleza, tem Vélez Sarsfield, mas embora sejam oitavas de final, eu não queria estar aqui. Depois a gente fica grandão. Eu acho que sim. Porque são caminhos bem diferentes, né? Os trilhados por esses dois times, o Flamengo e o Internacional. O Flamengo fez uma fase de grupos pobre, se classificou em segundo lugar, correu riscos, viveu momentos de tensão, levou um sufoco, né? No último jogo, quase sofreu o gol de empate, uma situação que ninguém imaginava que veria e viu. E o Internacional esteve num grupo complicadíssimo, assim, de longe o mais complicado tecnicamente da primeira fase da Libertadores, conseguiu a sua classificação, o que é muito bom, é lógico, mas é um time que está num momento de instabilidade. O Flamengo tem muita coisa para crescer. A questão é que nós temos visto o Flamengo no Campeonato Brasileiro jogando a bola que todo mundo espera que o Flamengo jogue. Então é natural que na Copa Libertadores esse Flamengo que lidera o Brasileirão também apareça. O problema é que logo nas oitavas de final, depois do Mundial, etc, o primeiro adversário é o Internacional. E aí as coisas se equivalem muito.
independentemente de quando os jogos acontecerão, eu entendo o Flamengo como favorito. Não pelo que mostrou na fase de grupos. O favoritismo não decorre disso. Decorre sim do potencial que o Flamengo até agora não mostrou na Libertadores, mas eu creio que vai mostrar. Vamos lá, vamos colocar o chaveamento para justamente trabalhar talvez mais até o lado esquerdo. Aí a gente consegue ver ele completo, André. Olha lá, Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU. Aí tem o River contra o Libertad e o Palmeiras contra o Universitário. Focando nos brasileiros. Eu acho que a sensação que eu tenho é que todos os brasileiros desse lado, não vou dizer que celebram o adversário, mas é o famoso podia, tirando o Palmeiras, que eu acho que falou legal. Sim. O São Paulo e o Botafogo tem adversários difíceis, mas é aquela coisa, podia ser bem pior. Podia. Mas também esse chaveamento depois de quartas em diante é uma trocação que dá para imaginar 3, 4 eventuais finalistas na caminhada, não, Exato, André? é aquilo que eu falei, nessa chave existe muito mais equilíbrio, é uma briga muito mais sangrenta, futebolisticamente falando. E os resultados todos aí são normais para qualquer lado, exceto o que seria uma hipotética classificação do Universitário sobre o Palmeiras logo nas oitavas de final. E pra gente arrematar, Libertadores, já a gente vai falar também de Sul-Americana, de Copa do Brasil, foi um dia de muitos sorteios. Tem a pausa importante, que desde que a Libertadores virou ano cheio, né, ano completo, ela muda muito para todo o continente. Você vê a pausa, aquela pausa, tocou o gol, soou o gongo. Pra quem você acha que é a pausa? Ufa, que beleza. E pra quem falou, não, como queria jogar semana que vem? Nesse contexto. A pausa vai ser muito boa pro São Paulo, porque evidentemente São Paulo não tem campeonato mundial para disputar, então ele vai poder se concentrar nos seus defeitos, nas suas carências e nos seus problemas, pensando sempre em melhorar. Com tempo e bom trabalho, a tendência é essa. A pausa é maravilhosa pro Fortaleza. Primeiro porque dá uma esfriada no ambiente, o Fortaleza está num momento complicado. O Marcelo Paz, que é quem comanda o departamento de futebol, toda rodada praticamente, seja de um campeonato ou de outro, tem que dizer: Vojvoda está seguro, Vojvoda vai continuar, não vamos mexer na comissão técnica, né? E isso é um sinal claro de uma pressão enorme externa e também interna. Essas equipes eu acho que têm muito a se beneficiar. Aqueles que vão disputar o Mundial de Clubes, eles não estão pensando na Libertadores agora. Não existe como fazer isso. Você precisa pensar naquilo que está no seu prato naquele momento. E ninguém pode dizer, porque essa é uma experiência nova, os clubes brasileiros ainda não a tiveram, é um período longo fora do Brasil, jogando, há todas as questões de desgaste. É claro que se pode melhorar também em relação a ritmo, recuperar um ou outro jogador, mas pode-se perder jogadores também. Então é uma incógnita total como as equipes que vão ao Mundial voltarão depois dessa viagem para os Estados Unidos. Copa do Brasil 2025, confrontos das oitavas de final. São Paulo e Atlético Paranaense, Flamengo e Galo, Bahia e Retrô, Internacional e Fluminense, Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino. Os times que estão à direita na tela, então Furacão, Galo, decidem em casa. Um jogo muito importante que tem uma rivalidade interestadual, por muitos anos foi a maior, ainda há quem defenda, embora outras tenham surgido. Galo e Flamengo, que se encontraram bastante nos últimos anos em grandes confrontos, foi assim inclusive no ano passado, na decisão. Quero te ouvir sobre o que esperar deste Flamengo e Galo versão 25. O Flamengo tem sido aquela equipe, como a gente comentou no primeiro bloco, que fez uma campanha estranha na Copa Libertadores, correu riscos, levou o seu torcedor a passar por alguns apuros, mas no Campeonato Brasileiro joga como a gente imagina que esse elenco de futebolistas que o Flamengo tem devem jogar. Então é um time que está fazendo, pelo menos na competição aqui nacional, o Campeonato Brasileiro, a sua parte, um papel muito compatível com o que eram as expectativas no começo do ano. O Atlético não. O Atlético tem feito um ano irregular na Copa Sul-Americana, tem aquela partida no Chile contra o Iquique, que é um momento estranho ao longo dessas últimas semanas, mas tem um treinador que sabe vencer, que sabe trabalhar suas equipes, que tem história com o Atlético Mineiro e pode melhorar muito.
é possível que no momento em que esse confronto aconteceu, o Atlético esteja se sentindo muito melhor do que está agora. A gente vai precisar enxergar o que vai ter acontecido com o Flamengo também. Eu entendo o Flamengo como favorito contra qualquer adversário no Brasil e na América do Sul que ele venha encontrar por essas competições em mata-mata. O amor não me abandona, mas a sorte, maledeta! Essa foi embora! Essa pegada aí, ai, gente! Tô esperando uma brecha. Caminho da final. Ai, que eu já não sei nem se eu vou pra lá, pra cá, tô meio zonza, meio grog. Gente do céu, Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam agora. Adversário duríssimo. Jogar na Colômbia é chatíssimo. Lembrando que quem está embaixo decide em casa, ou seja, foram os primeiros colocados, não é? Então, o Atlético Nacional joga com o São Paulo, o Botafogo com a LDU de Quito. Gostam de se enfrentar, impressionante, hein? Libertad e River Plate e Universitário do Peru versus Palmeiras. Eu avisei que ia ser Eu Universitário. quero descobrir quem é que foi lá e tirou essa bolinha. Quero só saber quem é. Bom, do outro lado, Fortaleza e Vélez Sarsfield, Peñarol e Racing. Olha quanta rivalidade. Cerro Porteño e Estudiantes. E agora? Ai. Mas já! Não vai E eu tomar nenhum pensei que café, pudesse menina. ser Flamengo e, de repente, Palmeiras. Mas tem um lado positivo pra você. Não, o chaveamento do lado aí, quem passar de Flamengo e Inter tá talvez na final já, né? Tem grande chance de chegar na final, porque tá muito mais fácil. Racing Tá muito mais fácil. Tem Diego Aguirre aqui também. Tem uma boa notícia pro Flamengo, que o Flamengo já tá praticamente na final, Bom, né? eu estou à espera de um milagre, tá tudo bem, já entendi, tem um mês e pouco pra processar isso. Sabe o ônibus do Inter? Vamos pôr no gol. Mas não, vamos classificar em cima do Flamengo. Caio Jorge, o bom é que adversários como Palmeiras, como Flamengo, Botafogo, São Paulo, enfim, Fortaleza, não é que não passa também por um bom momento, assim como o Inter no Brasileirão, que eles estão preocupados com o Libertadores também. E o Cruzeiro agora foca mais no Campeonato Nacional. Nos dois, né? Copa do Brasil e Brasileirão. Quanto mais tempo eles ficarem da Libertadores, pra gente é melhor, né? Ai. Marco Aurélio Cunha, você que vai analisar agora o que aconteceu no sorteio da Libertadores. Eu não tenho condições psicológicas. Renata, o seu lado aí, pegar o Flamengo, até dizia, né? Se o Flamengo ficar em segundo, falei lá atrás, pode ser que pegue um brasileiro, Palmeiras, São Paulo, né? Ou Inter, enfim. Tudo culpa do Central Córdoba. Acabou acontecendo, né? De ter um duelo brasileiro desse nível, né? Logo de cara. Eu acho que o lado esquerdo da tela, né? O lado de São Paulo Nacional, Palmeiras, é mais difícil do que o lado de cá. Então, por exemplo, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras numa semi, se eles passarem. Já é um confronto que elimina um brasileiro de chegar à final. Tirou o Botafogo e o River Plate, tirou? Eu disse aqui São Paulo e Palmeiras. Claro, pode ser o Botafogo, pode ser qualquer um desses brasileiros, né? Porque o lado de cá tem o Fortaleza, Flamengo e Internacional. Então, já dá para chegar na semifinal até 2 brasileiros. Aqui também, mas eu acho que é uma tabela difícil. O Libertadores é sempre o Palmeiras é o último que a gente Eu lamento ter Flamengo e Inter, poderia ter uma chave melhor. Eu lamento muito mais. Ulisses. Vou falar pra você. Eu não lamento, não. Futebol cheio, uma caixinha de surpresa. Que conversa gelada, molhada, antiga. Não, assim, Renato, tem que jogar. O Inter tem que se ligar, pô. O Flamengo é um grande time indiscutível. O que tem que fazer? Marcar, dar vida, alma. Não fazer que nem o Fortaleza, que tá olhando se o jogador adversário passar. O cara vem assim, o jogador vem e fica olhando assim, ó. Aí o jogador passa, vai lá, faz um gol, aí volta, ninguém marca, entendeu? Tá estranho o negócio do Fortaleza. Depois que trouxeram os jogadores novos, né? Agora, tá dada a dica. Em relação a isso aí, Renata, Palmeiras passa, São Paulo passa. Eita. Inter passa. LDU do Quito passa. Eu já tenho a minha final Vélez aqui, passa. River Plate passa. River passa.
E pronto, é a eu minha já tenho opinião. minha final aqui já, ó. Moiou. Pode marcar aí, pode marcar. Você que tá aí em casa, marca. Por isso tá aí, Flamengo e River, a final. Pronto, tá aqui. Hoje não Só foi pra deixar vocês tudo calmo. Ô, Rei, o Inter decide em casa, né, o jogo, nas É, oitavas. decide. Mas aí depende muito também do resultado que vai trazer do Rio de Janeiro, não é? Já São tomou equipes dois. que no Maracanã, vocês lembram que vocês riram? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o empate entre Flamengo e Inter. Palpite, palpite! É que você foi eliminado na pressa, tá bem mais distante que os outros. Assisti a muitos jogos e posso dizer para vocês que o Flamengo, sim, é um dos favoritos, se não o maior favorito para ganhar o título do Campeonato Brasileiro. E chegou ao fim o primeiro semestre do Flamengo. O Flamengo atingiu todas as metas. Ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, chega para a disputa desse Mundial de Clubes, líder do Campeonato Brasileiro. Óbvio que a campanha na Libertadores poderia ter sido muito melhor, para mim fica o ponto negativo do Flamengo, mas acabou passando e vou te falar que teve até sorte, se a gente for olhar ali os confrontos, o caminho do Flamengo, o Flamengo ainda teve sorte nesse sentido, embora tenha passado em segundo e vai sempre decidir fora de casa, mas o caminho do Flamengo não é complicado não, pelo contrário, é mais difícil do que a LDU, por exemplo, que passou em primeiro no grupo do Flamengo. E já que a gente está falando de Libertadores, vamos logo falar sobre esse confronto na Libertadores. Teve o sorteio hoje, o Flamengo pegando o Internacional. Internacional traz boas recordações, né? Eu lembro de 2019, logicamente vem logo de cara 2019, quando o Flamengo passou pelo Internacional nas quartas de final da Libertadores em 2019. Naquele ano acabou sendo campeão em Lima, inclusive, final, local que vai receber a final da Libertadores esse ano, e o chaveamento permite que seja Flamengo e River Plate novamente na final. Hoje lá no SBT Sport Rio a gente fez uma projeção ali, e quando a gente fala projeção, gente, lembrando, a disputa das oitavas de final da Libertadores vai ser daqui a 2 meses, em agosto, ou seja, até lá muita coisa vai acontecer, tanto para o Flamengo quanto para os adversários do Flamengo. Por exemplo, o Internacional teve uma notícia terrível hoje, o Fernando, volante, teve um sério problema no joelho, vai ficar 5 meses longe dos gramados, desfalca o Flamengo, mas obviamente o Internacional vai buscar no mercado uma reposição à altura desse jogador, muita coisa vai mudar, mas a gente fez uma projeção ali, eu vi Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores da América. Vocês chegaram a fazer essa projeção, queria saber a opinião de vocês, eu acho que vai dar Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores esse ano. E assim, o Flamengo vive um grande momento, gente. O futebol exibido diante do Fortaleza, óbvio, estamos falando de um Fortaleza que está vivendo um dos piores momentos, se não o pior momento desde a chegada do Vojvoda, mas o Flamengo soube tirar proveito. O Fortaleza está encarando vários clubes aí. Quem aplicou 5-0? E podendo ser mais. Varela está jogando muita bola, o que Léo Ortiz joga é um absurdo, Luiz Araújo comendo a bola, inclusive, quem seguiu minha dica se deu bem, tá? Lá na KTO Flamengo ganhando, sem sofrer gol, com o Luiz Araújo marcando, se deu bem. Então o Flamengo vive um grande momento, chega muito bem para a disputa do Super Mundial. E o fato de ter pego o Internacional, eu queria pegar a LDU, e eu vou contextualizar. Como o Flamengo decide fora de casa, a LDU, por ser altitude, o Flamengo faria o placar em casa, no Maracanã, e depois na altitude seguraria a classificação. Flamengo e Internacional é jogo aberto, gente. São 2 clubes grandes brasileiros que se conhecem bastante. Vai ser jogo pau a pau. Óbvio que hoje o Flamengo é favorito, mas daqui a 2 meses a história pode mudar. Tal como acontece na Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro deu sorteio hoje. Flamengo vai decidir fora de casa também. Nessa competição, mas assim, gente, sendo bem sincero, Copa do Brasil é terceira meta do Flamengo na temporada. Seria nenhum absurdo se o Flamengo, no meio dessas competições aí, acabasse poupando na Copa do Brasil, mesmo sendo oitavas de final, e se isso acontecer, você, torcedor, você não pode reclamar. Pelo contrário, o Flamengo está priorizando nitidamente, não é só no discurso, o Campeonato Brasileiro e depois a Libertadores. Vocês acham que é por acaso esse desvelamento de atuação no Brasileiro para a Libertadores? Claro que não. Tem um pouco disso também, de priorizar a competição nacional, o Campeonato Brasileiro, o que, repito, não é nenhum absurdo, muito pelo contrário.
Galera, mudando de assunto, o Gonzalo Plata, mesmo não tendo condições de jogo, se apresentou à seleção equatoriana. Eu vou ser bem sincero, se ele entrar em campo, será um dos maiores absurdos. E aí o jogador ele precisa ser cobrado, porque o jogador, eu assim, entre aspas, entendi a situação dele. O Flamengo não pode aplicar nenhuma multa. O Flamengo chamou a atenção do atleta, mesmo sendo o atleta comunicando o Flamengo da visita do departamento médico da seleção do Equador à casa dele para fazer procedimentos no joelho, a revelia do Flamengo. Entendo isso tudo, mas o jogador ele tem que virar para o departamento médico da seleção dele e falar: eu não tenho condições de jogo, se eu entrar em campo vai ser pior. E a seleção equatoriana encara o Brasil no dia 5 e no dia 10 eu esqueci agora. São 2 jogos nessa data FIFA, dia 5 e dia 10. Dia 10, faltando 6 dias para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Imagina se acontece alguma coisa com o Gonzalo Plata e o Flamengo vem preparando esse jogador há muito tempo para ele ficar 100% nessa competição internacional. Eu vou considerar um absurdo se ele entrar em campo e o Flamengo precisará fazer algo se isso acontecer. Para finalizar nosso vídeo, galera, Álvaro Montoro, jogador que o Botafogo está contratando. O Flamengo tentou ou não a contratação desse atleta? Eu vou trazer as versões. O Vélez, clube que o Álvaro Montoro, para quem não sabe, é um jogador promessa do futebol argentino, tá? Tratado como o novo Thiago Almada, até porque o Thiago Almada também saiu lá do Vélez. Então o Botafogo está encaminhando a contratação desse atleta. E dirigentes do Vélez garantem que o Flamengo entrou em contato no sábado à noite, tentando atravessar, entre aspas, querendo saber se a negociação com o Botafogo já estava concretizada, porque é um jogador que os interessa. E aí a resposta que foi dada é: a gente está vendendo o jogador por tanto, que é 9 milhões de dólares por 80%. Vocês topam? O Flamengo falou: a gente topa, mas a gente não paga esse valor, a gente paga menos num fluxo de pagamento que seja melhor para vocês. Aí o Vélez não falou mais nada. Hoje a gente trouxe essa informação e o Flamengo alega que o Vélez foi quem ofereceu o jogador ao Flamengo, porque não confia no pagamento do Botafogo e gostaria de vender para o Flamengo. Então fica essa guerra de versões e eu estou trazendo aqui, eu como jornalista, eu ouço todos os lados. O Botafogo entende que o negócio está bem encaminhado, o Vélez alega isso, o Flamengo alega isso. Resta saber quem está falando a verdade. Quem está falando a verdade, nós nunca saberemos, porque nos bastidores da bola muita coisa acontece. Eu não duvido, tá, que o Vélez tenha feito isso. Pelo contrário, eles devem estar lendo aí uma enxurrada de notícias envolvendo a SAF do Botafogo, do John Textor, e devem estar com receio sim. O Flamengo, através de uma nota oficial, não citou o nome do Álvaro Montoro, falou sobre especulações no mercado e disse que já tem uns nomes traçados para possíveis contratações. Pessoal, e a qualquer momento o Jorginho pode assinar com o Flamengo. O Jorginho, que casou na Itália, vai ter alguns dias de lua de mel e se apresenta ao Flamengo nesse final de semana para fazer exames e tal, iniciar os trabalhos como jogador rubro-negro e assim representar o Flamengo na disputa do Mundial de Clubes, que começa para o Flamengo no dia 16 de junho. É isso aí, nação. O que vocês acharam aí dos times que o Flamengo pegou ali para as oitavas de final da Libertadores e também da Copa do Brasil? Lembrando, nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo pegou Internacional. Primeiro jogo do Mengão vai ser em casa, no Maraca, e o segundo jogo, né, vai ser na casa do Internacional. Na minha opinião, eu acho uma boa o primeiro jogo ser em casa. Eu acho, mas só que esse é meu jeito de pensar. Para mim, eu acho que é melhor o primeiro jogo ser em casa, porque ele vai ter que se dedicar mais ali e ver se consegue até, quem sabe, golear, né? Coisa que não tá tão fácil assim contra o Internacional, mas é forma de pensar ali. A mesma coisa vai ser ali com o Atlético Mineiro, né? O Flamengo vai jogar o primeiro jogo em casa, ou seja, ali no Maraca, então tem que aproveitar o segundo jogo fora de casa. Então o Flamengo tem que aproveitar o primeiro jogo ali, que é em casa, e golear, fazer o máximo de gols que for possível. Então é isso aí, nação. Deixe ali abaixo seus comentários do que vocês acharam aí
desses times que o Flamengo pegou para as quartas de final. A quarta de final da Libertadores e também... para as oitavas de final da Libertadores e para as oitavas de final da Copa do Brasil. O que vocês acharam, nação? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Por favor, se inscreva no canal, dê aquela força e voltamos com mais notícias do nosso Mengão a qualquer momento. Até o próximo vídeo. Valeu!